Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos falar sobre um tema interessante até certo ponto, mas ao mesmo tempo também polêmico, né? Vamos falar sobre cachaceiros, né? E também sobre aqueles tatuados gospel, né? Vamos entender que quando eu falo gospel, eu não estou falando de evangélicos fiéis à Bíblia. Estou falando daqueles evangélicos fracos, né? Evangélicos que são somente nominais e que não estão preocupados em servir a Bíblia e muitas vezes estão mais preocupados com a própria concupiscência carnal. Bom, eu tenho visto alguns vídeos e às vezes vejo alguns pastores pregando a favor de beber bebida alcoólica ou a favor de tatuagem, né? E eles chegam e dizem que a Bíblia não diz, como lá em Levítico, por exemplo, tem um texto sobre não marcar o corpo pelos mortos, né? E dizem que aquele texto não tem nada a ver com tatuagem. Mas tudo bem, e daí? Precisa ter a ver? Aí diz, a Bíblia não diz nada sobre isso, né? A Bíblia não precisa dizer sobre tatuagem. A Bíblia precisa ter um contexto, um conceito superior para que a gente possa julgar aquela coisa, né? Se a gente for olhar essa questão de tatuagem, ela surge exatamente no mesmo período em que as pessoas estavam procurando quebras de padrão, né? Quebras de padrão do sistema, mas que sistema? Um sistema baseado, né, na moral judaico-cristã, né? Então a tatuagem ela é divulgada, inclusive, por emissoras muito afeitas a misticismos e outras coisas, e divulga isso como se fosse uma quebra de padrão, né? Então, só por isso já não é adequado que um cristão se tatue. Mas nós vamos ver um pouco mais, né? Além disso, né, algum outro argumento que diz que tentaram usar seria que no Apocalipse diz que Deus escreve nas pessoas os seus nomes. Aí que isso aí seria um argumento pró-tatuagem porque Deus faz tatuagem. Ora, é um argumento ridículo, né? Diga-se de passagem. Por que é ridículo? Porque o Apocalipse é um livro simbólico, é o primeiro caso, né? Então, quando diz que Deus escreveu na pessoa alguma coisa ou fez alguma marca, isso aí é uma questão simbólica. E outra coisa, ainda mesmo que não fosse simbólico, Deus pode fazer com você o que ele quiser. E isso não te dá o direito de fazer com você o que só Deus tem direito de fazer. Percebe? Se Deus pode fazer, é porque ele pode. Mas não significa que ele está te autorizando a fazer, está dizendo simplesmente que ele pode fazer e que ele faz se ele quiser, certo? Então o argumento é muito fraco, né? Eu vejo alguns pastores tentando agradar é, seguidores e coisas do tipo para parecer um pouco mais modernos, mais liberais e tal, né? Envolvendo-se com política e coisas do tipo, né? Quanto a envolver-se com política, eu mesmo já coloquei alguns vídeos anteriormente aqui no meu canal, especialmente na era PT, onde as coisas estavam muito difíceis, a família, os evangélicos estavam sendo ameaçados, a fé cristã estava sendo ameaçada pela esquerda. Então eu tive que lançar alguns vídeos, mas logo depois que houve a eleição do presidente Bolsonaro, eu achei que não deveria continuar com aquilo simplesmente porque não fazia mais sentido entrar naquilo. Meu foco é a pregação do evangelho e não política. Por acaso, naquele período, você falar de política era importante para que as pessoas acordassem e tomassem uma decisão piedosa, uma decisão cristã. Entretanto, uma coisa que eu observei nesse período, e parece que eu estou falando desconexamente, mas não é, né? Uma coisa que eu observei nesse período é que, por falar de política, atraía interesse de vários sujeitos, né? E muitos desses que não tinham nada a ver com o evangelho, né? E esses sujeitos, muitos deles só queriam apenas uma comprovação de alguma coisa, né, dentro dos seus interesses políticos, e inclusive muitas vezes mesquinhos, mesmo sendo sujeitos de direita. Então devemos entender que nesse período, inclusive, eu tive alguns problemas com esses sujeitos porque simplesmente não me curvei a eles, continuei sendo fiel à palavra de Deus e não
aos interesses mesquinhos desses sujeitos que continuam até hoje com interesses mesquinhos e que podem mudar de lado a qualquer momento simplesmente porque não têm interesse na verdade, mas sim em estar com o lado vencedor nesse momento. Bom, mas passando por isso, esses pastores que tentam contemporizar nessa questão de tatuagem, de bebida alcoólica e suicídio e outras coisas, por exemplo, eles tentam ser agradáveis a um grupo maior de pessoas, né? Eles não querem muito compromisso com as escrituras. Às vezes até entendo, porque a Bíblia às vezes ela não é tão clara em algumas coisas. Aí as pessoas, por a Bíblia não ser clara, preferem ficar em cima do muro, né? Mas uma coisa que você aprende com o tempo é que se as pessoas colocaram um limite para alguma coisa, é porque aquele limite tem um motivo. Antes de tirar aquele limite, procure saber ao máximo por que aquele limite existe, né? Eu estava vendo um pastor que fez esse tipo de coisa, né? Foi dando corda para coisas como suicídio, como por exemplo a questão da própria bebida alcoólica, a questão da tatuagem, inclusive. Eu falei, isso não vai acabar bem. Eu estava querendo até fazer esse vídeo, mas hoje ele lançou um vídeo reclamando porque o mesmo grupo que ele meio que massageou o ego, né? Dando certas liberalidades ao suicídio, à tatuagem e ao uso de bebida alcoólica, o mesmo grupo tentou enquadrá-lo com homofobia por uma coisa mínima. Mas por que isso? Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Se você não tem certeza do que a Bíblia diz sobre uma coisa, mas o modo de vista, né, os costumes cristãos são contra aquilo, fique com os costumes cristãos, porque tem algum motivo para aquilo. Porque a partir do momento em que você começa a dar razão a essas pessoas, elas começam a se aproximar de você e acham que tem direito sobre você. E foi o que aconteceu com esse pastor, né? Então, por isso eu quero meditar aqui com você sobre esse tipo de coisa, né, que as pessoas estão sendo liberais demais, né, com tatuagem, com bebida, com isso, com aquilo, né? Mas não devemos ser, não. E muitas vezes o argumento em prol dessa liberalidade está em Romanos, né, 14 e 15, né, especialmente o início do capítulo 15. Eu vou começar lendo com você o capítulo 15, que na verdade é a conclusão do capítulo 14. Você só consegue entender o capítulo 14 se você entender o capítulo 15 até o versículo 3, por exemplo, o que Paulo está recomendando. Aqui é uma perícope, né, um trecho bíblico que foi dividido. As divisões não são perfeitas na Bíblia, né? Foram feitas algumas vezes e depois elas foram aperfeiçoadas, obviamente, mas tem algumas divisões que se entrelaçam. Aqui é uma divisão de capítulo onde é entrelaçado isso. Essas divisões não foram feitas no texto original, lembrando, né? Essas divisões ocorreram milhares de anos depois, né? Pelos estudiosos da Bíblia. Diz o seguinte em Romanos 15: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, Paulo ele estava falando com os fortes, tentando convencer os fortes, ou aqueles que se julgavam fortes, né, para suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Percebe? Ele está convencendo os fortes. Ele não está em nenhum momento argumentando com os fracos. Ele está argumentando com os fortes, para que os fortes deixem determinado tipo de prática, certo? Vamos ver que prática é essa. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Quem é que tem que agradar? É só o fraco? Não, principalmente o forte. O forte é o que tem mais que agradar ao próximo. E versículo 3 nos diz: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, Paulo vai concluir
o capítulo 14, que nós vamos ler agora e verificar o que ele quer dizer, simplesmente dizendo que quem tem que tomar o passo de se resguardar, de beber, de usar tatuagem, de qualquer coisa, é exatamente os fortes, não é os fracos, tá? Os fortes é que devem evitar isso. Se você é realmente forte em Cristo, então você deve evitar beber, tomar, usar tatuagem ou qualquer outro tipo de coisa estranha, usar brinco e coisas do tipo, né? Você deve evitar isso porque você, pelo menos na sua ideia, você é forte, certo? Agora o outro que é fraco, você, não, esses são fracos, já está desprezando o fraco. E Paulo vai dizer que isso também está errado. Você desprezar o fraco e achar que porque você é forte você tem direito a isso ou aquilo. Já vi alguns dizerem assim, porque eu consigo controlar o uso da bebida, não tenho que abandonar isso por causa de alguém que é fraco. Ora, isso é exatamente o contrário do que Paulo está dizendo. E tem crente dizendo isso, tá? Então devemos tomar cuidado. Vamos ler então. O capítulo 14 diz o seguinte: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Então ele está falando para receber aqueles que estão fracos na fé, fracos na confiança, na certeza, né? Porque lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a esperança das coisas que não se esperam. Então essa pessoa talvez esteja fraca nessa certeza. Veja bem, não é estar fraco na questão de entender que Cristo o salvou. É fraco na fé e não fraco na salvação. É uma coisa diferente. Ele não tem certeza se certas coisas são adequadas. Então esse é o fraco na fé, só que esse aqui é um fraco da fé que admite que é fraco. E existem aqueles fracos na fé que não têm certeza se podem se tatuar, se podem beber, se podem só aquilo, mas não admitem que são fracos e fazem coisas dizendo que são fortes. Então é interessante perceber que dizer aqui que é fraco ou que é forte, também para Paulo é um jogo de palavras que vai se confirmar lá no capítulo 15. Lembra que eu li para vocês que ele disse que os fortes devem se resguardar dessas coisas por amor aos fracos? Aliás, é por isso que os evangélicos não bebem, e não porque a Bíblia proíba beber. A Bíblia proíbe, na verdade, você se embriagar, mas a Bíblia não proíbe você beber moderadamente. Entretanto, por causa dessa questão de que nem todos podem se resguardar da bebida, a maioria dos evangélicos entendem que não devemos beber. Percebe? É por amor ao outro, né? Tem coisas que você pode pensar assim na Bíblia. A Bíblia não proíbe isso. Mas se você acha isso, guarde isso para você. Não passe para os outros, porque você pode estar passando alguma coisa errada. Por exemplo, tem coisas que eu não vejo proibição na Bíblia. Mas se um irmão diz para mim, eu não concordo com isso porque, sei lá, porque isso me agride, né? E eu me escandalizo com isso. Então, beleza, eu tenho que parar de fazer aquilo imediatamente. Percebe? Então tem uma diferença aí. Então quem é que tem que tomar a atitude de se consertar? É o fraco? Não, é o forte. Fraco não no sentido da salvação, mas no sentido de ter certeza de que alguma coisa é adequada para a atuação como cristão, né? Ele continua aqui no versículo 3, Paulo dizendo o seguinte: o que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para que aqueles que comem, ou seja, comem carne, né? No contexto aqui, ou aqueles que de repente bebem bebida, ou sei lá, bebida alcoólica, ou aqueles que fazem tatuagem, veja bem, não despreze o que não come, ou seja, aquele que não faz o que você acha que deve fazer. Entretanto, o sujeito quando reclama de uma polêmica sobre tatuagem e se tatua porque ele se diz forte, ele está desprezando que não se tatua e que não tem certeza se aquilo é bom e que provavelmente não é, tá? Então esse forte despreza o fraco, mas ele não deveria desprezar. Para não desprezar o fraco,
ele deveria não se tatuar. Para não desprezar o fraco que tem, por exemplo, um problema com o alcoolismo, ele deveria não beber. Percebe? Então é interessante saber isso, que ao forte cabe não desprezar o fraco e, na sua força, tomar a decisão de não fazer aquilo, seja tatuagem, seja bebida alcoólica ou seja qualquer outra coisa, tá? Do contrário, ele estará sendo uma pessoa que está apenas fazendo o desejo da sua carne e tentando justificar através das escrituras, né? Agora, o versículo 4 nos diz: quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. É verdade, aquele que é fraco, digamos assim, que não tem certeza, não deve julgar no sentido de condenar aquela pessoa, mas no sentido de avaliar, pode. A Bíblia não proíbe você julgar para avaliar se uma ideia, se um comportamento, se uma ideia está errada ou não. Essa ideia de que não pode julgar, fazer nenhuma consideração, essa ideia não é bíblica, essa foi incluída por alguns sujeitos com teologias estranhas, tá? Na verdade, você não pode julgar para condenar a pessoa. No caso, quando a gente diz que a tatuagem não é uma coisa apropriada, que o uso de bebida alcoólica não é apropriado, você está condenando o quê? O comportamento, né? Você está julgando aquele comportamento, analisando aquele comportamento como inadequado a um cristão. É diferente de julgar um cristão condenando-o por ter bebido ou condenando-o por ser tatuado, né? Uma coisa é você definir que tatuagem não agrada a Deus. Uma coisa é você definir que beber também não agrada a Deus, porque está contra Romanos 15, de 1 a 3, né? Outra coisa é você condenar a pessoa. Como é condenar a pessoa? É você puni-la por aquilo, né? Você excluí-la de seu meio, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o condenar aqui, né? O julgar aqui, está no sentido de condenar. O versículo 5 diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Aqui se refere a dias sagrados, festas sagradas dos judeus, que tinha dois grupos, pelo menos, ali na igreja de Roma. Tinha os judeus convertidos e tinha os gentios convertidos. E uma das coisas que os judeus entendiam era que deveriam se preservar as festas judaicas, né? Mas os gentios achavam que não, né? Então aqui não tem, não faz, um é diferente do outro naquilo que tem certeza que deve ser feito, mas isso não implica que nós devamos passar por cima do outro. Se o outro é fraco, cabe ao forte se policiar e não fazer. Não cabe ao fraco simplesmente se recolher a sua insignificância ou os incomodados que se mudem, como diz o ditado. Não, isso aí é coisa do mundano. O cristão, sendo forte, ele limita a si mesmo por amor ao fraco. Versículo 6. Aquele que fez caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ou seja, ambos estão agindo com problemas que podem ser relativizados, digamos assim, mas não relativizados no sentido de verdade, relativizados em relação de situação em que cada um está, né? Então isso pode não condenar a pessoa propriamente dita, mas isso gera um outro problema, que é o quê? O escândalo, né? E ele continua no versículo 7 dizendo: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Agora ele dá uma chamada aqui naqueles que julgam. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o seu irmão? Veja bem, ele cutuca os dois. O que julga, que é o que tem dúvida, e o que despreza, que é aquele que se diz forte, né? O que despreza, não, isso não tem nada, esse cara não tá sabendo de nada, porque ele é um fraco na fé, né? Eu sou forte. Aí o que é fraco diz: esse é um pecador, porque ele sei lá, se tatua, isso, aquilo. Pode ser mesmo, e pode não ser, mas que não é adequado, não é. Porque o que é escândalo? É você fazer a outra pessoa entender
que você está, digamos assim, quase que apostatando da fé, né? De uma forma bem simplificada de explicação. E continua dizendo no versículo 11, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo seu joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, você vai dar conta de si mesmo a Deus, sim, né? Então, o que você pensa particularmente, né, sobre alguma coisa, é problema seu. O outro não tem nada a ver. Mas quando você publica isso, aí você está provocando escândalo. O escândalo é um comportamento que você, na sua consciência, você acha normal, né? Mas que o outro não acha. E você vai e publica isso e faz isso quase como afronta o outro, desprezando o fraco. Percebe? Então, isso é o escândalo, é o desprezar o fraco e fazer o que o fraco não concorda, não aceita. Percebe? Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Né? Ou seja, quando ele está dizendo aqui que não nos julguemos mais uns aos outros, ele está dizendo que um julgava de um lado e o outro julgava de outro. E qual era o propósito que deveria ser correto para um cristão? Não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Passou uma moto aqui, não sei se você ouviu, vamos lá. O que acontece? Algumas pessoas que se julgam superiores, fortes, mais conhecidas, mais entendedoras da Bíblia, às vezes colocam tropeço e escândalo aos irmãos, porque se acham superiores. Eles estão, na verdade, julgando o outro quando eles desprezam. Esse sujeito não é digno de confiança, o que ele disse não é digno de atenção. Está julgando também, julga tanto um quanto o outro. E Paulo diz, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, ou seja, para aquele que entende que uma coisa imunda, seja tatuagem, ou seja, bebida alcoólica, só para citar alguns exemplos mais simples, essa coisa é imunda. E quando você pratica isso, você está mostrando para essa pessoa que você pratica imundícia. Então, o seu testemunho, né, de forte, crente forte, é praticar imundícia para aquele que se escandaliza com isso. Mesmo que você ache que, vou dar um exemplo, né? Não concordo com isso não, é só um exemplo. Mesmo que você tenha lido a Bíblia e ache que a Bíblia não proíbe o uso da bebida alcoólica. Para que você vai beber bebida alcoólica na frente de outros irmãos? Por que você não faz isso só na sua casa se você tem a sua consciência? Você não tem que publicar isso. Você não tem que pedir que as outras pessoas aceitem isso. Se as pessoas não aceitam, a sua obrigação como crente mais forte é simplesmente não fazer, para que as outras pessoas não se escandalizem, tá? Mesmo que você concorde, embora eu acho que a bebida alcoólica não é adequada, né? Eu posso entrar nesses detalhes em outro momento. Paulo ainda continua, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, o crente forte, o cara que se acha o tal, que se acha o sabidão, que acha que entende muito de Bíblia, ele contrista o irmão e destrói por causa da comida, ou seja, por causa da bebida também, do vinho, o irmão por quem Cristo morreu. Isso não é adequado para um cristão, especialmente um cristão forte, tá? Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não está em comer, beber ou se tatuar, como poderiam pensar alguns, em ter liberdade para fazer isso e aquilo. Não, a verdadeira liberdade no cristianismo é abrir mão de fazer as coisas que podem prejudicar o seu irmão. Liberdade é escolher a quem servir, na minha opinião, tá? Liberdade não é simplesmente você não ter compromisso com ninguém, porque isso não existe, né? Você sempre vai servir alguém, vai servir um grupo, vai servir a sua família, vai servir ao seu irmão em Cristo. Você vai estar sempre servindo alguém, mas você pode escolher a quem servir. E quando você escolhe a quem servir, ou você escolhe ser forte, fazer tatuagem, encher a cara de cachaça,
ou você escolhe não fazer nada disso para não contristar o seu irmão e ser um verdadeiro crente, como diz Paulo no capítulo 15, versículos 1 a 3. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Ou seja, se você não faz essas coisas, você tatua, bebe e coisas do tipo, se você não vai ser agradado a Deus. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ou seja, escândalo no sentido de escandalizar o outro, de mostrar ao outro que ele está desafiando o entendimento daquela pessoa que seria fraca na sua certeza se aquela coisa é adequada, né? Então ele está comendo com escândalo no sentido de provocar aquela incerteza do seu irmão. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Quando alguma pessoa bebe vinho na presença de um ex-alcoólatra, essa pessoa se escandaliza. Se ela começar a achar normal, ela vai beber também. Como ela foi alcoólatra, ela pode se enfraquecer e começar a fazer coisas erradas, aceitar o uso de bebida alcoólica. Percebe? E voltar para aquela situação terrível em que ela estava antes. Então, o verdadeiro crente forte, o que ele vai fazer? Ele sabe disso e ele vai abandonar a bebida por opção dele, porque ele é forte e não porque ele se acha superior e ele pode beber porque ele tem um entendimento maior do que os outros. Basear-se no entendimento superior aos outros homens não é cristianismo, é esoterismo, tá? Então nós nos baseamos no amor. Tens tu fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ou seja, se você aprova alguma coisa e faz na sua vida particular, sem trazer para as outras pessoas como se fosse um ensinamento a ser praticado, bem-aventurado é você, tá bom? Tá tranquilo. Mas quando você pega aquela sua prática de tomar seu cálice de vinho e quer beber na festa da igreja, aí tá errado, né, meu chapa? Não dá, né? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Percebe? Então, aquele que tem dúvida, ele não tem certeza. Então, ele não vai fazer porque ele não tem certeza daquilo, não tem fé mesmo, né, naquilo. Então, se ele faz isso sem ser por fé, ele está pecando. E você, quando faz esse tipo de coisa, você está mostrando para ele uma ação pecaminosa para o entendimento daquela pessoa. Então, você está escandalizando o irmão fraco, né? E voltando lá para o Romanos 15, mas nós que somos fortes, ou seja, Paulo até se inclui. Isso que Paulo faz aqui, ele faz inclusive em Coríntios, né? Em Coríntios ele se tenta argumentar com os coríntios de forma bem habilidosa, né? Para que os coríntios não se sintam tão ofendidos, né? Ele faz isso aqui com os romanos também, né? E nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que os fortes de hoje querem? Os fortes de hoje querem agradar a si mesmo. Querem fazer as coisas de forma que eles possam beber, possam fumar, possam usar tatuagem, isso e aquilo. Só que um abismo chama outro abismo. Como no caso que eu citei no início do vídeo, o pastor lá defendendo essas coisas, chegou a um ponto que foram acusá-lo de homofobia. Por quê? Um abismo chamou outro abismo. E quando ele defendeu a tatuagem, trouxe um grupo que tinha esse interesse e outros de aceitar como normal o homossexualismo na igreja, por exemplo, né? Então, quando você quebra esses limites, né? Quando você quebra essas barreiras que colocaram lá atrás e não foi à toa, às vezes a gente não sabe por quê, mas não foi à toa, você quebra os limites e você atrai pessoas com interesses, não só em se tatuar e não só em beber, mas como também outros interesses, como por exemplo liberar o homossexualismo na igreja. Muitos veem isso aí, tá? Então cuidado com esse negócio de quebrar limites e relativizar as coisas. Cuidado, você não sabe por que está ali, então fica na tua, tá? E aceita e pronto, acabou. Portanto, versículo 2 do capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriava. Ou seja, nós devemos fazer o que
não agrida o próximo e não agradar o nosso próprio interesse. Ah, o sujeito gosta de um cálice de vinho, problema dele, mas ele não pode agredir o seu próximo, se ele é forte de fato, né? Agora, se não ele é só um convencido, uma pessoa arrogante que quer mostrar que a sua vontade é superior à do outro, ele está desprezando o fraco e quando ele faz isso, ele já se torna tão culpado quanto qualquer um que o condene, percebe? Então, esse foi o estudo de hoje, né? Espero que você goste, né? Que Deus te abençoe rico e poderosamente e que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração. Ore por mim também, né? Todas as vezes que você orar também, ore por mim e por todos aqueles que pregam na internet, nas igrejas, em outros lugares, para que nós possamos ser protegidos pelo Espírito Santo para continuar levando a palavra de Deus onde quer que possamos estar. Que Deus nos abençoe.